Olha, cara, infelizmente esse país aqui parece que não tem jeito mesmo, né? Parece que a impunidade come solta aqui, inclusive nas Forças Armadas, né? Porque ontem saiu a decisão do Exército, né? Que não iria punir o Pazuello. Não iria punir o Pazuello. Então, pensa, cara, no que isso gera. No desconforto que isso gera na população, no desconforto que isso gera nas instituições democráticas. É uma coisa absurda. O cara claramente participou de um ato político ao lado do presidente da República. Ah, mas o presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas. Esquece isso, cara. Esquece isso. Tá na Constituição. Se tu não seguiu a Constituição, tá errado. É inconstitucional. Certo? Poderia ser até ilegítimo, né? Se fosse uma questão de lei, mas não é de lei, é questão de Constituição, que é mais ainda. A Constituição é o conjunto de leis supremas do país. Né? Então não tem ninguém que manda ou desmanda. A gente manda ou desmanda, isso eu falar a gente, no caso, os homens que presidem a República, mandam ou desmandam com base na Constituição Federal. Eles não possuem ali uma bula, alguma coisa que eles sigam ali que seja única deles, é uma coisa universal. Ou seja, ou você segue ou você não entra no jogo, porque o jogo tem regras. A gente pode discordar quanto à efetividade dessas regras, quanto à eficácia dessas regras, quanto à aplicabilidade dessas regras, que são conceitos jurídicos. A gente pode sim entrar nesses detalhes. Mas o que a gente não pode discutir é: devemos ou não ter uma Constituição? E isso não é discutível. Não é discutível. Nós devemos e ponto final. Não é nenhum código de Hammurabi, não é nada draconiano. Né? São coisas que todos aceitam, é o contrato social. Já diziam os filósofos iluministas. Pois bem, o que aconteceu? Pazuello participou de um ato político. Todos sabem disso. Participou de um ato político. Isso não pode. Não pode. Tá? Mesmo assim, o exército... não vou punir o general, não. Não vou punir. Então, no dia de ontem, o exército... Na verdade, nem no dia de ontem. Já há um mês atrás, o exército brasileiro perdeu totalmente o meu respeito. Primeiro, porque estavam encomendando bonecos do Rambo com milhões de reais de dinheiro público. Estavam encomendando cerveja, né? Ou seja, o exército tá virando um STF, cara. Lagosta, entendeu? É, iguarias, iguarias, frutos do mar, por aí vai, coisas caríssimas. E sem auditar, sem ninguém falar nada. Você pode não gostar do MBL, eu também não sou muito lá chegado no MBL, não. Mas a gente tem que reconhecer que o Kim Kataguiri é um dos únicos deputados que está lá comentando a respeito disso. E pior foi o depoimento, né, cara? Pior foi o depoimento que deram. Não do Pazuello, mas de um general, que agora eu não me recordo. Ele deu um depoimento em relação a essa compra de cervejas, né, das Forças Armadas. E diz ele, não, tudo bem, não vai acontecer mais não, tá bom? Não vai acontecer mais. Foi tipo isso a resposta dele. Foi mais ou menos isso. Beleza, não vai acontecer mais não, tá? Vocês estão enchendo tanto o saco que eu não vou comprar mais cerveja também não. Foi tipo isso, cara. Tipo isso. Ou seja, isso tá virando uma anarquia, cara. Tá virando uma anarquia. Outro pior, uma anarquia de classes, né? Você imagina ter essa classe sustentada por toda a população brasileira, sem exceção, né? E fazendo ela o que bem entender. Isso é ruim, isso é péssimo. Isso é péssimo, porque cria no exército um foco político. O exército ele se torna um exército político, não mais um exército institucional, de Estado. Né? Vamos lembrar que as Forças Armadas elas seguem o Estado brasileiro, que está pautado na Constituição Federal de 1988. E não o governo brasileiro. Vamos diferenciar, tá, gente? Estado de governo. Governo transitório. Estado fixo. Certo? Então não há essa igualdade entre Estado e governo. Estado é uma coisa, governo é outra. Quem institui o Estado, Constituição Federal. Quem institui o governo, voto popular. Certo? Pois bem, agora nós temos que seguir a Constituição Federal para analisar o governo federal. Então, se o governo federal está passando dos limites ali,
seja de um extremo ou de outro, nós temos que cobrar, cara. Não tem que ficar olhando para isso, porque isso é grave, isso é gravíssimo. Isso coloca em xeque a nossa própria democracia, cara. Eu tô falando sério. Coloca em xeque a nossa própria democracia. Porque como que o general da ativa vai participar de um evento, político, claramente político, e não sofre nenhuma represália? Isso vai gerar, já está gerando, né, um mal-estar absurdo dentro das Forças Armadas e na sociedade como um todo. Tá? Eu olhei aquilo e fiquei, meu Deus, como é que pode? A instituição que preza pela disciplina, pela ordem, como que pode? Se chegou nesse ponto é porque nós estamos realmente muito lascados, né, cara? E isso abre portas para muita coisa. Abre portas para golpe, abre portas para isolacionismo, para muita coisa. Muita, muita coisa. Isolacionismo que eu falo do próprio presidente da República, que já está se isolando com meia dúzia de patetas, né? Que são seus apoiadores. Ainda hoje, ainda são seus apoiadores. Então não tem como, cara. O governo Bolsonaro é um antro. É um antro de golpistas. Os caras realmente querem mostrar ali, não, nós queremos dar um golpe, queremos dar um golpe. Eles realmente querem mostrar isso para a sociedade. Gerou um rumor, isso eu não sei se é verdade, já estou deixando muito claro aqui, mas gerou-se um rumor que estavam querendo sobrevoar o STF, né, para quebrar os vidros, né, do imóvel da instituição, só para dar um susto no STF, né? Cara, isso é um absurdo. Se isso for verdade, isso é um absurdo. E eu não duvido de nada dessa presidência hoje. Sinceramente, não duvido de nada, tá? Se o Exército já está fazendo isso, o Exército, que é uma força, ou pelo menos era, né, até então, uma força respeitabilíssima, né, com toda a sua disciplina, toda a sua ordem, né, todo o seu, a sua hierarquia, tudo isso foi totalmente pro ralo. Totalmente pro ralo depois dessa decisão. Porque não é possível, cara. Não é possível que uma instituição séria, e até então considerava mais séria, mais respeitável, que eram as Forças Armadas. Mas agora isso entra em xeque também. Agora eu não vejo uma única instituição respeitável no Brasil. Não vejo, sinceramente. Porque quando elas estão entregues a isso, e o poder sobe a mente. E no Brasil a gente tem muita, muita gente vaidosa, com ego inflado, inflamado. Muita gente que chega no poder e alimenta o próprio ego. E isso é péssimo, cara, porque não faltam exemplos, é muito exemplo. Tanto no baixo escalão quanto no alto escalão, é muito exemplo disso. Muito exemplo. Você vê o próprio mindset, o próprio modo de agir, o modo de pensar de um servidor público no Brasil, já é de passar por cima dos outros. Eu não estou dizendo isso, não estou generalizando, estou dizendo que existem pessoas que agem dessa forma, e não são poucas. Infelizmente não são poucas. Que têm um cargo público e querem jogar na cara, olha só, eu passei no concurso, você é burro, você não passa no concurso. O Brasil tem, cara, essa cultura. Isso deve parar. Isso tem que parar. Vou fazer um concurso público para eu ser bem sucedido. Isso tem que parar, cara. Tem que parar. Essa vaidade, essa coisa nojenta do ser humano, que é explicitada quando algum brasileiro, isso não generalizando, quando alguns brasileiros passam em um concurso público e querem jogar isso na cara das outras pessoas que não passaram. Isso é ridículo. Isso é ridículo. E as pessoas que ingressaram na iniciativa privada? Qual o problema? E as pessoas que produzem na iniciativa privada? Qual é o problema? Elas também não podem crescer? Elas são burras por estarem na iniciativa privada e não terem feito um concurso, não terem passado no concurso e terem aberto um negócio? Elas são burras por isso? Então é uma cultura nojenta, cara. Uma cultura nojenta que está entranhada ali no brasileiro, infelizmente. E aí você tem isso daí, cara. Você tem isso daí. Essas são as consequências, os sintomas, né? Dessa cultura nojenta de vaidade sem limite. Mas é isso que temos para hoje, né, gente? Infelizmente. Sem perspectiva de mudança nesse país. O país
que preza futebol a vacinação de pessoas. É isso aí.